E aí, pessoal, beleza? Meu nome é Bruno, eu sou desenvolvedor de software e gostaria de apresentar para vocês um pouquinho da ferramenta que eu estou desenvolvendo. O intuito desse canal, desses vídeos a partir de agora, né? É mais um registro para entender como eu estou agora e como eu estarei quando eu olhar esse vídeo daqui a alguns meses e falar: caramba, olha isso que eu fiz. Então, eu vou poder perceber as melhoras que eu tive e vou poder acompanhar meu próprio desenvolvimento pessoal. Então, esse é o objetivo desse canal, nesse momento, né? É, O que que eu tô fazendo atualmente? Eu tô tentando desenvolver um SaaS, microsais, seja lá qual o nome que isso se chama hoje. E o objetivo dele é para estudo em si. Se isso der certo para vender de alguma maneira, eu ficaria muito feliz também. Então, pelo amor de Deus, acho que todo mundo que está construindo alguma coisa e gostaria que aquilo, se aquilo desse certo e vendesse, ficaria muito feliz com o resultado disso. Mas claro que para a construção e venda de microsites eu entendo que existem diversas outras nuances importantes, por exemplo, como a área de marketing, como a área de ad, né, propaganda, como a área de vendas, que eu teria que ter o conhecimento que eu estou estudando também para poder entender como é que funciona. Então, não é o grande foco, esse que é o ponto, né? Não é o grande foco aqui. O meu foco aqui é apresentar uma ferramenta, é um desenvolvimento de uma ferramenta ao longo de um tempo para poder acompanhar o meu próprio avanço pessoal, né? Esse SaaS, ele é uma ferramenta de gestão de projetos. Qual o objetivo de uma ferramenta de gestão de projetos, gerir projetos? Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu tenho uma ferramenta que eu quero que ela facilite a gestão de projetos da seguinte forma. É, eu acho que a geração de documentos é muito chata. Inclusive isso que eu tô fazendo aqui. Mas eu gosto dessa parte também. Então eu quero aprender muito mais sobre arquitetura. Eu quero aprender muito mais sobre outras áreas que envolvem a gestão de projetos. Envolvem a qualidade de software em si no final, né? Quando você vai estar desenvolvendo e você quer garantir a qualidade de um software. Isso envolve a arquitetura de software. Então, a arquitetura, ela é uma parte que ela não é só geração de documento, né? Eu não posso nem definir exatamente o que é arquitetura, porque é uma área que eu não domino, então eu preciso de muito mais conhecimento para poder conseguir definir. Mas o que eu entendo é que a arquitetura, o objetivo dela é a resolução, lidar, não a resolução em si, mas auxiliar a tomada de decisão sobre os rumos de um desenvolvimento de um software. Então, o software tem diversas coisas que você tem que decidir ao longo do tempo. Então, o que é melhor? X ferramenta ou essa ferramenta? O que é melhor? Framework X ou framework Y? Então, essas pequenas decisões e grandes decisões que são tomadas ao longo do desenvolvimento de software são muito voltadas para a responsabilidade do arquiteto de software e da equipe de arquitetura, e não só dele, né? Porque a arquitetura de software ela envolve todos os envolvidos, né? Eu não sei se é stakeholder a palavra, mas todas as pessoas envolvidas naquilo, sejam a pessoa que tá com o dinheiro na mão, né, que é o dono daquilo, ou o owner, né, do projeto, ou seja, o desenvolvedor, ou seja, a equipe de produto, seja lá quem for, eles estão relacionados com o projeto, e a arquitetura junta eles todos para poder discutir sobre como tomar aquela decisão. Então, colhe dessas pessoas, né, as informações. Então, aqui eu tenho uma aplicação na gestão de projetos, o usuário vai lá e tem uma interface que eu estou construindo, né? O front está sendo feito em Angular. Essa interface ela se comunica com uma API no momento. É um monolito, acredite, é o que eu vou fazer no momento. Eu vou progressivamente melhorar a arquitetura dele, essa é a ideia. Mas inicialmente é um monolito, acho que dá para perceber isso só pela simplicidade do diagrama, que está muito cru, provavelmente. Para quem olha isso aqui, com certeza sabe que isso aqui é básico, não é nada muito elaborado, mas a ideia é que eu tenho aqui o cliente front, eu tenho uma API, essa API se comunica com o banco de dados para poder fazer autenticação, registrar informações e dados do usuário, etc. Ela se comunica com um banco Mongo para algo muito específico que eu quero fazer, que eu estou pensando se eu uso o Mongo ou se eu uso um JSON 5, que foi algumas ideias que eu tive, muita pesquisa de ChatGPT também, então tô correndo para todos os lados. Então, o MongoDB, o objetivo dele seria... Eu tenho uns fragmentos, assim, a tarefa em si, eu quero fazer ela como se fosse uma board mesmo. Eu colocar tudo dentro de uma mesa, em cima de uma mesa. Isso é uma comparação, né? Eu vou colocar tudo em cima de uma mesa, e nessa mesa eu vou organizar como eu quero a tarefa. Então, poxa, ela precisa ter uma data, eu vou colocar um fragmento que vai ser um fragmento de data. Não é que é obrigatório preencher todas essas coisas vão ser opcionais.
Porém, eu vou ter modelos para preencher automaticamente essas coisas, mas eu quero que... Eu tenho uma data, eu coloco lá a data. Eu tenho um, um diagrama, eu coloco lá um diagrama. Isso vão ser pequenos fragmentos que o Mongo acho que vai facilitar para mim. Ou o JSON 5, eu vou ver o que fica melhor ainda. Tem algumas ideias que eu tô pensando. O File Storage é só para coisa simples no momento, que é para armazenamento de imagem em geral. Então, por enquanto, avatar, a fotinha do projeto, esse tipo de coisa. Então, nada muito elaborado. Aí eu teria um agente de IA para poder fazer insights, autocomplete, esse tipo de coisa. Que para mim eu acho que seria crucial ter isso nessa ferramenta, seria muito divertido e interessante. E eu gostei da ideia de ter um serviço de diagrama. Eu vi o Mermaid.js, que é um cara para diagrama que você pode utilizar um código dele próprio para diagrama, e você constrói diagramas através desse código. Eu achei fantástico e talvez eu utilize nessa ferramenta, que ela também vai trabalhar junto ali com os fragmentos. Talvez não esteja bem explícito isso aqui, mas é um serviço externo, por isso eu coloquei aqui. Então, esse é o início de uma arquitetura ali, né, um diagrama de arquitetura. Eu vi que a arquitetura ela tem vários níveis, então eu vou poder dar um zoom in, dar um zoom out para poder entender melhor os documentos que eu vou gerar. Aí eu tenho um fluxograma para poder definir ali a aplicação. Então ele vai iniciar a ferramenta, entrar na ferramenta, ele vai ter ali um registro, ou ele pode fazer um login. Então, se ele não tem um login, ele tem que fazer um registro, vai ter uma confirmação, e aí ele entra ele tem o login em si dele, de qualquer forma chega no login, né? Uma coisa cíclica. E aí ele vai ter a homepage, essa homepage ele vai ter ali o gerenciamento de perfil, ele vai ter ali as organizações que ele faz parte ou que ele é dono, proprietário. Ele vai ter ali o logout, esse deck build eu vou falar mais pra frente depois. Ele vai ter os projetos, o CRUD em si dos projetos, um overview dos projetos em si, né? Como se fosse uma dashboardzinha. As tarefas e várias visões dessas tarefas. Aí eu tô utilizando algumas stacks, eu tô utilizando Angular no front, eu tô utilizando Nest.js no back-end. Eu também estou utilizando Tailwind, estou utilizando algumas coisas assim que eu acho legal para trabalhar. O back-end está bem mais elaborado, acho que um pouco mais na frente do que o front. Eu estou usando o Prisma pro banco, acho legal o Prisma de trabalhar. Apesar de que eu acho que ele é um pouco limitado na parte de relacionamento many-to-many, então dificulta um pouco a forma como você trabalha. E também eu sinto que o Prisma ele não é muito SQL-like, né? Se ele fosse SQL-like, eu não sei se eu tô certo nisso, talvez eu esteja errado, mas SQL-like eu sinto que você escreveria as coisas à medida muito parecido com o SQL, então isso facilita muito para poder fazer as coisas, como o TypeRM faz, por exemplo, ou um outro cara novo agora que é o Drizzle RM, que eu tô pensando até em utilizar ele, mas eu não faria essa mudança agora porque daria muito trabalho, então eu vou focar minha AT no que eu preciso fazer. Então eu tenho aqui os módulos, tenho uma organização aqui básica de estrutura de projeto. E no front eu também tenho uma estruturazinha que é uma estrutura que eu já estou habituado para trabalhar com Angular, então eu utilizo ela. Em geral, a ferramenta é isso. Eu estou usando o Jira para poder fazer o gerenciamento do projeto em si, né, com as tasks que eu preciso seguir. Apesar de aqui tá na Sprint 1, eu já fiz um monte de outras coisas, então eu comecei a usar o Jira agora, mas o projeto já deve ter mais ou menos um mês e meio. E eu comprei até um domain, cara, então... Eu sou meio maluco, assim, eu simplesmente peguei e falei, vou comprar um domínio pra essa ferramenta. Eu sinto que isso me faz levar ela mais a sério do que eu geralmente levo as ferramentas side projects que eu trabalho. Então, assim, não ser um trabalho em si, né? Por exemplo, meu trabalho eu tenho as ferramentas que eu construo lá, então eu tenho que fazer, tenho uma obrigação e tenho o dever de fazer aquilo. Ou projetos que são freelas eu tô fazendo também, então, tipo, acaba que eu tenho a minha obrigação e meu dever de fazer aquilo, só que um projeto pessoal é algo que você tem que ter uma força de vontade muito grande para continuar todos os dias trabalhando ativamente nele. Então, eu tô trabalhando o máximo que eu posso no tempo que sobra para mim, seja depois do trabalho, seja nos finais de semana, como agora, eu tô no sábado gravando esse vídeo para poder falar um pouco do projeto. Mas eu tô gostando muito do resultado disso aqui. Eu acho que em muito pouco tempo eu vou conseguir desenvolver algo legal, e eu quero elaborar o que eu tô pensando aqui na minha mente, mas que é difícil de explicar, mas que talvez eu consiga explicando através dos vídeos e aí colocando no papel, e aí em algum momento eu vou terminar essa ferramenta, não terminar a ferramenta, mas é um ciclo, né? Você continua projetando ela ao longo do tempo, e eu quero em algum momento utilizar ela para gerir ela mesma,
já que ela faz uma gestão de projeto, esse é um projeto em si também. Em algum momento ela vai gerir ela mesma. E com os modelos de IA, com um monte de coisa que eu quero introduzir nessa ferramenta. E eu acho que vai ficar muito massa. Mas eu preciso de tempo para desenvolver. Então esse é um vídeo para poder falar um pouco mais dela e para não perder o ânimo, eu quero conseguir terminar isso aqui. Então eu vou fazer o máximo possível para trabalhar nisso. E no mais é isso, eu acho que não tem muito mais para falar da ferramenta. Assim que eu tiver novidades eu volto para falar. Se você achou interessante, se você gostou disso aqui, compartilha, curte, comenta alguma coisa, faça o que você tiver a fim de fazer faça o que você tiver a fim de fazer. E é isso. Obrigado por ter assistido até aqui e valeu!